como o Campeonato do Mundo se tornou um torneio de clubes. Sim, basicamente, hoje em dia, eu vejo o Campeonato do Mundo como um torneio de clubes. Por que eu digo que hoje em dia eu enxergo o Campeonato do Mundo dessa maneira? Hoje em dia, as seleções, eh, as seleções não estão a formar jogadores, as seleções estão a importar jogadores. Hoje em dia é muito comum encontrar um jogador que não teve ligação nenhuma com determinado país e do nada esse atleta está a representar essa nação. Então, eu acho isso algo meio que perigoso e também é algo que afasta um pouquinho a competitividade, porque isso acho que isso não é bom, né? Isso não é bom. É, vou dar alguns exemplos de jogadores que se naturalizaram por outros países esses acontecimentos, né, causaram um pouquinho de polêmicas. Então, o primeiro nome que eu trago é o brasileiro Diogo Costa. Nasceu no Brasil, ele jogou pelas seleções jovens do Brasil, mas acabou por jogar pela Espanha. Esse jogador Diogo Costa passou pelo Atlético de Madrid, também teve assim uma polêmicazinha. O segundo nome temos o Pepe, sim, o Pepe, antigo jogador do Real Madrid. Ele nasceu no Brasil, tornou-se um dos maiores símbolos da seleção de Portugal. Houve quem questionasse a presença de jogadores nascidos fora do país. Até agora muita gente questiona. Eu sou contra isso. Eu acho que no mínimo, para um jogador, né, eu acho que para um jogador representar determinado país, acho que um dos indicadores, né, ou das, como é que eu posso dizer, como é que eu digo essa palavra, como é que é, a palavra está me fugir. Então, uma das principais, né, avaliações devia ser pelo menos, né, o atleta nascido nesse país. Tipo, imaginemos, filho de um africano, né? Os pais são africanos, mas a pessoa nasceu, por exemplo, na Inglaterra. Aí sim ele poderia ser elegível para jogar pela seleção da Inglaterra. Eu acho que se o jogador nasceu em África, e depois imigra para determinado país, eu acho que não devia ser permitido esse atleta ou essa pessoa, né, ter o privilégio de representar esse país, porque se formos a ver isso, quem é mais prejudicado nesse quesito são os países menos desenvolvidos. Então, e também acaba por a competição acaba por estar num círculo mais restrito. Então vamos continuar. Também tivemos o Deco, também brasileiro, também jogou pela seleção portuguesa, também isso gerou alguns debates. Temos também o caso do Qatar, o Qatar que foi o organizador da penúltima Copa. O Qatar, o problema do Qatar foi tipo, perto da competição, o Qatar foi acusado de importar jogadores estrangeiros. Então eles viam que não tinha uma seleção forte, então eles foram procurar estrangeiros para reforçar a sua seleção, especialmente para disputarem o Mundial. Tivemos também a China também aconteceu esse tipo de coisa, foram procurar jogadores estrangeiros. Em África tivemos a Guiné Equatorial, eles, quando organizaram o Campeonato Africano das Nações, eles foram buscar jogadores estrangeiros, sobretudo os espanhóis. Então, atualmente temos o caso da seleção do Coração, que está a disputar agora o Campeonato do Mundo. É incrível que nessa seleção acho que só tem um jogador nascido nesse país. Então acho que isso é uma problemática, né? Acho que a FIFA poderia rever essas questões, né? Os critérios deviam ser melhores selecionados. Então, também temos um caso curioso que é
a seleção de Marrocos, a seleção de Marrocos nesse Mundial, né? Ela apresentou um 11 inicial contra o Brasil, na qual nenhum jogador foi nascido em Marrocos. Todos os jogadores foram nascidos na Europa. Embora que tem descendência marroquinas, mas também acho que isso, né, é um pouquinho aquém. Bem, então o que eu vejo hoje em dia é tipo os países, né, os países que têm um governo, primeiro, que gosta de futebol, segundo, os países que têm mais dinheiro, mais capacidade financeiras, eles estão meio que estão a comprar os jogadores, tipo, se esse jogador tem alguma, mesmo se alguém tiver nenhuma ligação com o país, essa pessoa pode representar o país. Então eles chegam num atleta e quem apresenta um dinheiro, né? Dinheiro, se vem lá para conversa, fazer uma proposta, e nesse quesito, quem sai a perder são as seleções menos cotadas, as seleções que os países que têm pouca capacidade financeira, que não têm muito dinheiro. Então, bem, também temos o caso do jogador do Bayern de Munique, o Olise. O Olise é um jogador que nasceu na Inglaterra, vejam sua família, é um caso muito específico. Ele nasceu na Inglaterra, a mãe é argelina e o pai é nigeriano, e joga pela França. Não sei qual é a ligação que ele tem com a França, mas segundo pesquisas, ele jogou pelas categorias de base da França. Então, são coisas que estão acontecendo no futebol, né? Tipo, dos casos mais polêmicos que aconteceram, temos a seleção do Catar, a seleção da China, a seleção do Bahrein e os Emirados Árabes Unidos. Então, são seleções que foram acusadas, né, de importar jogadores para representar os seus países. Então, digam aí nos comentários o que vocês acham disso, dessa coisa de naturalização de jogadores. Há jogadores que não têm ligação nenhuma com um determinado país, mas acabam por representar as suas seleções nacionais. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Dior, esse é o canal Dior. Deixa aí nos comentários, põe like, comenta e partilha. Foi, família, é mais um vídeo.